sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mini Cultural. Hoje com duas feras. Denise Mantovani, que é jornalista e doutora em Ciências Políticas pela UNB, e Soraya Mendes, que é advogada e pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pelo UFRJ. Nós vamos iniciar com a Denise Mantovani, que eu estava falando com ela anteriormente, e foi feito um podcast sobre violência da mulher em tempos de coronavírus. Então, eu achei muito pertinente a fala dela, o texto dela, muito coerente com o momento que nós vivemos. Então, eu gostaria de te perguntar se dá para reproduzir algumas coisas desse podcast. Primeiro, bom dia, Janice, bom dia às ouvintes e os ouvintes da Rádio I.O., a Soraya, que está aqui junto comigo nessa apresentação. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de a gente poder aqui refletir um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, pela perspectiva das mulheres e das lutas feministas, né, e antirracistas, e eu incluiria anticapitalistas, porque eu acho, e aí já entrando na questão que a Janice está me propondo para começar, eu acho que a gente está vivendo uma crise que ela tem uma conexão entre a extrema exploração de uma sociedade como a que nós vivemos, em que o lucro e o ganho daqueles 1% é sempre o mais importante do que a vida. E isso vai produzindo ao longo da nossa história, vem produzindo uma devastação e uma destruição que chega a um ponto em que nós estamos, de uma pandemia mundial, global, e o que eu estava comentando naquele podcast que a Janice fala é que nós vivemos hoje essa catástrofe, né? E ela é uma catástrofe que ela provoca em nós, mulheres, mulheres da classe trabalhadora, mulheres negras, mulheres indígenas, o maior ataque, porque ela tem uma seletividade quando a gente vive num país como o nosso, no Brasil, em que nós temos uma presidência da República governada por pessoas que priorizam o lucro, o dinheiro, e não a vida das pessoas. Então, a gente estava comentando antes, essa realidade, ela acaba produzindo sobre nós um perigo muito maior, porque a gente acaba tendo que, ou é obrigada a escolher o que não é possível escolher, entre ficar em casa, que deveria ser uma situação de preservação da nossa vida, e ir trabalhar. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que para nós ele é muito importante, que é o fato de a gente estar sob um governo que não se preocupa com a vida humana das pessoas no geral, porque aquele 1% que tem lucro, dinheiro, para pagar um médico, o hospital caro, fazer o teste, esse está preservado. Então, acho que aqui tem uma distinção importante de classe e que nos pega como mulheres, mães, filhas, trabalhadoras, porque a gente vai ter um momento de precisar ou não, espero que nenhuma de nós e quem está nos ouvindo precise, mas é uma situação que nos leva a um limite, que é o que a gente está vendo no sistema público, que foi quase todo ele desmontado por esse governo. E aí chegou a pandemia. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é o elemento que também nos convoca aqui para discutir, é o problema desse confinamento ou desse isolamento social e a relação que se tem com o mundo privado, sempre descartado, sempre descuidado, onde as mulheres são colocadas numa condição, inclusive, de sobrecarga de trabalho e recrudescimento de violências, né? E aí eu vou puxar, para encerrar a minha primeira intervenção aqui, eu vou puxar por uma fala que o Bolsonaro fez há um tempo atrás,
querendo dizer que o problema da violência contra as mulheres no mundo doméstico era o isolamento social, jogando, manipulando essa necessidade que a gente tem de se preservar. Sabemos que isto é uma dificuldade em várias comunidades, em várias famílias, não é simples tu viver numa casa pequena com várias pessoas, mas o fato é que ele joga para essa necessidade sanitária um problema que é anterior, que é o machismo que nós temos na nossa sociedade, que é uma construção estrutural que naturaliza violência contra a mulher, como se nós nascêssemos com menos importância do que os homens, como se nós devêssemos naturalmente ser subordinada aos homens. Então, ao longo desses últimos anos e desde a metade do século XX, nós temos reagido a isso, reivindicado que todas as pessoas merecem ser respeitadas pelo que elas são. Nós não podemos tratar como se fosse natural a violência contra as mulheres, contra as meninas, contra as filhas, contra os idosos, que é uma realidade que a gente tem vivenciado. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso e agir enquanto comunidade, atacando, denunciando, mantendo sempre alerta a sociedade de que violência contra as mulheres não é natural, nós não podemos aceitar. Soraya, tem várias publicações a respeito da feminicídio sobre a mulher. E ainda há pouco eu estava vendo um noticiário e eles estavam dizendo assim, não, o número de feminicídio não aumentou no coronavírus, mas o número de denúncia das pessoas, dos vizinhos, quintuplicou. Quer dizer, um fato assim, isolado, não aumentou, mas as denúncias aumentaram. Como é que tu vês isso? Primeiro, bom dia, Janice. Obrigada por essa oportunidade de estar conversando com você, de estar conversando em parceria com Denise Mantovani, estar conversando com todas essas mulheres e esses homens parceiros também que vêm para esse diálogo, para um diálogo que é extremamente importante para todas nós, capitaneado por nós. É sempre importante que se diga isso, né? Por nós, mulheres, e muito especialmente por nós, mulheres negras, a gente precisa sempre afirmar esses nossos lugares como sujeitos do discurso, como Lélia Gonzalez nos ensinou, mas que, por outro lado, também recebe muito bem esses companheiros nesse debate. Eu quero aproveitar só um pouquinho dos ganchos que a Denise deixou, até porque... Deixa eu fazer, eu vou responder tua questão, mas eu quero também fazer a seguinte consideração. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, eu sou advogada, eu sou estudiosa das teorias jurídicas e tudo mais, mas eu não sou tão ruim assim, porque eu sou cientista político também. Então, normalmente as pessoas têm aquela coisa que o advogada, mas a brincadeira é para dizer o seguinte, que a minha perspectiva de análise ela é uma perspectiva de análise jurídico-política. E eu não acredito que a gente possa analisar mesmo a questão do fenômeno que nós estamos vivendo agora, se não dentro exatamente das linhas que a Denise traçava a respeito de um determinado sistema que não trouxe a violência, o capitalismo não criou a violência contra as mulheres, a violência contra as mulheres ela é milenar, nós vamos encontrar nos mais diversos textos, e aí, enfim, textos que vieram ainda dentro das estruturações das comunidades, ao redor das suas crenças e tudo mais, mas, por um outro lado, ele trouxe, sim, inegavelmente, alguns outros incrementos que fazem com que ele chegue nessa face cruel e absurda de termos uma pandemia ao lado de outra pandemia. A pandemia do Covid ao lado de uma pandemia que nós já sabíamos que existia, que é a pandemia de violência contra as mulheres. Nesse sentido, é sempre importante a gente pensar que o nosso país, muito especialmente, ele se estruturou dentro desta lógica a partir de 3 engrenagens fundamentais, a partir da concentração da propriedade, portanto, a partir daquela que seria a expoliação total das nossas riquezas, e, enfim, por um outro lado, sustentada na subjugação do trabalho de homens e mulheres negras vindos de África e no patriarcado. Essas 3 engrenagens, elas compõem algo que é fundamental para que a gente consiga chegar nesse quadro que nós temos hoje, porque elas nos trouxeram, até hoje, um quadro que impõe a morte de mulheres. Eu tenho uma das publicações que você mencionou,
de algum tempo atrás, que é o Criminologia Feminista, e lá eu fazendo recortes históricos a respeito dessa temática, eu encontrei alguns que falavam que no século XVII, século XVIII no Brasil, e isso é recorrente na história da humanidade, uma mulher só poderia sair de casa em 3 oportunidades. Quando nascia para ser batizada, quando casava e quando morria. Ou seja, nós mulheres conhecemos o confinamento junto com aqueles que são os nossos algozes ao longo da história da humanidade e ao longo da história, para nos centrar aqui no Brasil, da história brasileira. Só que isso não diz tudo, porque quando a gente está falando dessas 3 oportunidades, a gente está falando de 3 oportunidades de saída deste confinamento de mulheres que eram mulheres de um grupo pequeno, que eram as mulheres brancas. Porque de um outro lado, e esse é o outro incremento, nós também nos estruturamos a partir da exploração, a exaustão do trabalho dos corpos das mulheres negras. Portanto, agora a gente junta 2 questões. A gente junta morte, confinamento, e a gente junta violência e a questão que envolve a exploração do trabalho. Eu acho que esses são os elementos com os quais a gente consegue analisar essa Covid hoje a partir de gênero, raça e classe, sim, não tem como não fazer essa análise. E entender que o que o Covid fez, o que essa pandemia está fazendo, não é trazendo problemas. Obviamente que traz problemas para a nossa saúde enquanto indivíduos, mas ele escancara problemas, porque o Sistema Único de Saúde deficitário, da forma como é hoje, ela não vem do nada, ela vem de um descaso tamanho em relação à saúde das pessoas que são mais pobres, e que majoritariamente são as pessoas que vão buscar este sistema com marcadores de classe, e, portanto, com marcadores de classe e de raça, muito sinalizados. Por um outro lado, ele também não criou a violência. A violência não surgiu agora por conta do Covid. A violência está sendo escancarada para nós em função da pandemia. Então, o que a gente precisava nesse momento é que nós tivéssemos uma capacidade num âmbito nacional, eu nem falo internacional, porque acho que internacionalmente isso também está faltando, mas no âmbito nacional é de uma compreensão de que o momento agora é de revisar profundamente essa estrutura econômica que é excludente, que é genocida, para utilizar aí os elementos lá que Mbembe vai nos trazer com a necropolítica, e que é genocida com um marcador de raça muito, muito salientado em vários lugares do mundo, mas muito especialmente para a gente centrar aqui no nosso país, sem dúvida alguma. Denise, enquanto cientista política, tu tem um viés de raciocínio em função da violência contra as mulheres, né? Tu tens uma lógica, né, que tu conseguiste montar em função, assim como a Soraya atende as questões jurídicas da questão, tu é mais a política em si. Como é que tu vês, então, esse momento? Eu acho que a gente tem uma afinidade de raciocínio aqui, que a Soraya também está expondo, por conta da base que ela também tem da ciência política, que eu acho que, fundamentalmente, o que a gente consegue olhar é por uma estrutura de poder, né, de controle, de dominação, que organiza o mundo social que a gente vive, né? Então, como a Soraya estava falando, esses 3 eixos que são realmente, do meu ponto de vista também, centrais, né? Você tem o sistema econômico, que é gerido nesse ordenamento do capital, do ganho, da mais-valia, da exploração sobre o trabalho humano. Você tem esse elemento do patriarcado, que é o elemento que explora duplamente ou triplamente o trabalho das mulheres, e você tem o elemento do racismo, que é essa exploração e essa atuação sobre as mulheres negras com muito mais profundidade, enfim, então com muito mais violência, ou não se
a gente não compara dores e violências, mas me parece que, como a Soraya está dizendo, os nossos números mostram que há sim uma seletividade no ataque, né? E isso está ligado ao povo negro, às minorias étnicas, como a gente chama, ou à população indígena, que também é uma outra comunidade que, originária do Brasil, foi profundamente atacada, dizimada, assassinada por essa estrutura de exploração. Então, eu vejo, Janice, assim, que a gente hoje tem realmente um dilema muito maior, e eu acho que é um problema para nós gravíssimo, porque essas estruturas que se cruzam, elas organizam o pensamento da classe dirigente, né? Então, quem está no poder hoje, ela está no poder atuando de forma a sustentar esse modelo, né? Então, é por isso que, por exemplo, quando a gente fala que o sistema público de saúde que nós temos no Brasil está sendo desmantelado, vinha sendo desmantelado desde 2016 e continuou sendo, parou quando a Covid explodiu, mas se você for olhar, o que a gente está vendo, os números de leitos, as UTIs, você vê que tem uma distribuição onde o SUS precisaria estar muito mais respaldado e não está. E você vê uma classe dirigente que fala, discute, e de fato você não tem a política pública concretizada em favor das pessoas que estão hoje precisando. Eu, no boletim, no material que eu fiz na semana, acho que há 2 semanas atrás, eu falava dos R$600, que é um valor emergencial, que nem, na minha opinião, ele não resolve o problema, né? Mas até hoje, a gente acompanha aqui comunidades em situação de rua, onde eu moro, até hoje as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, que deveriam ser beneficiárias imediatas, não receberam. Então, elas dependem de uma ação de sujeitos, indivíduos, né? Porque o Estado brasileiro não olha para essa maioria. Ela está preocupada em garantir o sistema financeiro, fazer uma devastação no sistema de trabalho, no sistema previdenciário, em vez de parar tudo e resolver o problema. O que a gente tem visto no Congresso, inclusive, com o sistema político, nós temos lá parlamentares do campo da esquerda que são minorias, e você não consegue ali enfrentar a devastação que está sendo produzida contra o trabalho, contra os direitos das mulheres, porque também está atuando sobre isso. Eu acompanho a atividade de mulheres feministas que atuam no Congresso. Essas questões de reversão das legislações que nós conquistamos ao longo dos últimos anos, ou nos governos Lula e Dilma, está sendo toda tentada desmontar. E aí você tem nisso um elemento a mais que eu gostaria de colocar, que é o elemento do conservadorismo religioso, que eu acho que ele organiza ideologicamente a atuação do modelo de governo que o Bolsonaro é a linha de frente, em que ele usa um discurso totalitário. O que nós temos visto dele dizendo que ele é a Constituição é a demonstração de uma visão de presidente totalitário, autoritário, né? Fascista, porque ele entende que o seu inimigo tem que ser destruído e ele nos vê como inimigos, né? Então, assim, eu acho que a gente vive hoje um contexto muito delicado ou complicado, porque além de todas essas reflexões que a gente vem fazendo aqui, desses eixos que estruturam a exploração e a desigualdade no Brasil, nós ainda temos essa situação de uma conjuntura mundial. Eu concordo com a Soraya, isso não é só no Brasil, isso vem de fora, mas que é de extrema direita, de um extremismo de direita, reacionário, violento, e que atua ideologicamente na construção de uma visão pelas crenças, que todo mundo tem o direito de ter suas crenças, mas o Estado não pode impor às pessoas um modelo de vida e de sociedade que é o que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala da violência
doméstica, a gente vai ver, e a gente que trabalha com grupos de mulheres, houve muitos relatos assim, que quando as mulheres reclamam lá na sua comunidade religiosa, muitas vezes, dependendo de quem, e geralmente é um homem que atende, a orientação é: releve minha filha, acalme-se, não reclame, não brigue. Então, assim, a vítima ainda tem a sobrecarga de silenciar. Então, eu acho que é uma situação num conjunto de elementos que torna ainda mais necessária a nossa atuação em coletivas, de denúncia, e aí eu concordo com a Soraya, os homens são parceiros, aqueles que reagem a essa misoginia, esse machismo racista e de exploração da nossa mão de obra, da nossa vida e do nosso trabalho, porque eu acho que a gente precisa, sim, enfrentar um sistema que está sendo controlado por essa classe dirigente branca, capitalista, né, racista na sua postura de vida e machista em relação a nós. Certo. Nós teorizamos bastante até então, né? E eu gostaria de saber a prática. Como é que tu fazes, Soraya? Como é que tu desenvolve as tuas atividades ligadas principalmente à mulher? Que eu sei que tu tens um escritório de advocacia que lida com isso. Então, Janice, vou de novo assim, fazer primeiro uma consideração agora bem de ordem prática em relação aos procedimentos. No campo do sistema de justiça como um todo, e mais especialmente do campo do sistema de justiça criminal, que é onde normalmente as questões de violência doméstica vão desaguar, mas é sempre importante que a gente diga as questões que envolvem violências contra a mulher, elas são maiores do que as questões de natureza criminal. Aliás, elas não são só questões de natureza criminal. Muitas vezes nós temos discussões que estão no âmbito da família, que vão desaguar lá na necessidade do divórcio, da regularização de guarda, até porque a violência contra a mulher, e a Lei Maria da Penha ela é muito clara nesse sentido, embora nós não tenhamos uma tipificação, ela é uma violência que é física, que é sexual, que é patrimonial, que é moral e que é psicológica. Então, no mais das vezes, a gente vê sempre que, além da violência física, ou que muitas vezes, ou embora muitas vezes a violência física não exista, a violência psicológica, a violência moral existe. E a violência psicológica, ela se exerce através de mecanismos que também foram juridicamente instituídos no nosso país. Por exemplo, lá no campo do direito de família, a alienação parental, que hoje é uma das normas com as quais as mulheres aliás, para cuja revogação, as mulheres têm implementado um lobby muito forte, uma discussão muito forte, tanto no Congresso Nacional quanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, na vida prática de quem está dentro de um escritório de advocacia, no meu caso ainda especificamente com projetos, aliás, até vou aproveitar aqui e vou dar um spoiler bacana, que é bacana demais, até porque você muito especialmente, assim, é uma precursora, eu sei disso, em vários campos, e para dizer que a gente fechou do nosso escritório um convênio maravilhoso com o Sindicato dos Jornalistas aí do Rio Grande do Sul, que um convênio, na realidade, a gente já tinha ainda trabalhado, queríamos lançar em março, né, que era um mês significativo, enfim, de todas as nossas discussões como mulheres, mas nós somos atropeladas pela pandemia, mas também a visionária Vera Daisy, né, a presidenta desse sindicato maravilhoso que vocês têm aí, também percebeu que a realidade que nós estamos vivendo hoje, que é essa realidade de escancaramento da violência, ela também exige que a gente encontre outros mecanismos. Então, por exemplo, o que a gente criou para atender nesse momento é colocar à disposição o atendimento online às mulheres. Então, o que a gente vai fazer, e aí está o spoiler, com esse convênio que logo agora já vai estar em funcionamento, eu estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo com esse convênio, com essa parceria, é poder atender as mulheres via WhatsApp. Porque se a justificativa é de que as mulheres têm que sair de casa, porque na realidade a violência, que é uma coisa absurda de ser dita, em função da violência que estão sofrendo, pois então nós vamos até a casa dessas mulheres, e hoje a gente pode ir
Tá aqui o exemplo, né, do teu programa, enfim, de tudo que a gente começou a perceber que a tecnologia, que tanto nos atropelou e que tanto criou entraves também, eu acredito que até para a discussão assim, ó, da democracia nos tempos atuais, com fake news e que tudo mais, mas ela também é um instrumento que pode ser um instrumento protetivo. Então, a gente vai passar a atender as mulheres via WhatsApp, via videoconferência. E aí, para te falar mais especificamente também dessa questão prática, o que a gente percebeu na nossa vida agora, nesses últimos... Na verdade, a gente está com mais de um mês agora já com, fisicamente, os escritórios todos, enfim, todos eles funcionando nesse sistema home office. É que foram, em muitos lugares, criados boletins de ocorrência eletrônicos. Sim. O que a gente percebeu, eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso ainda na semana passada, com uma querida parceira, até foi me orientando também no mestrado, que é delegada da mulher em Santa Catarina, e a Patrícia traz um relato de que é aquilo que a gente esperava, que quando as mulheres registram a ocorrência pelo boletim online, os relatos são muito mais ricos, porque nós tiramos um intermediário. Normalmente, quando a mulher chega na delegacia de polícia, ela é atendida por um... Ela é atendida nem sempre muito bem, e olha que isso a gente tem de falar, inclusive das delegacias da mulher, que nem sempre estão realmente preparadas para um atendimento dentro daquela categoria da sensibilidade de gênero, mas que vai ter um intermediário. Então, pergunta, o que aconteceu? Aí ela, olha, ele chegou em casa, ele estava bêbado, ele não estava bêbado, enfim, ela vai relatando, e aquilo vai se transformando em frases curtas, que vão trazendo só elementos fundamentais. Agora, quando ela própria escreve, a gente encontra ali riquezas de detalhes. Ele entrou, ele passou pela porta, ele chutou a porta, antes disso ele já tinha xingado o vizinho, ele fez isso, ele fez aquilo outro, que é uma narrativa extremamente importante, com a qual o direito precisa aprender a lidar para se deixar interpelar. Então, sem abrir mão, obviamente, da necessidade de que as delegacias atendam presencialmente, até porque a gente sabe que nem todas as mulheres têm condição de expressão escrita, nem todas as mulheres vão encontrar mecanismos para poder fazer esse tipo de ocorrência. A gente tem, né, discussões aí também com as mulheres que têm deficiência visual e que, portanto, talvez encontrem maiores dificuldades. O que a pandemia está mostrando para nós também é que essas tecnologias, elas podem ser tecnologias que vão nos fazer avançar. E estarmos dentro de lugares onde a gente não consegue estar mais rapidamente. E com isso, também exigir mais de parte do sistema de justiça. Porque se eu tenho um boletim de ocorrência online, o que agora eu quero é que esse boletim de ocorrência vá também online para as mãos imediatamente de um juiz ou de uma juíza para deferir ou não uma medida protetiva. Não tem por que todo aquele trâmite de encaminho e tal. Aqui em Brasília a gente já tem experiências nesse sentido, de algumas varas que encaminhavam via e-mail. E aí o tribunal aqui começou também a aceitar esse tipo de mecanismo. O CNJ já, né, o Conselho Nacional de Justiça, já emitiu resolução no sentido de que o WhatsApp seja utilizado, por exemplo, para a intimação do agressor. Ou seja, a gente consegue encontrar um mecanismo aí que é um mecanismo que talvez nos traga proteção. Na verdade, que vai nos trazer um pouco mais de proteção. Na verdade, o que vai nos trazer proteção, em última instância, é a gente mudar essa cultura machista definitivamente. É a gente construir uma sociedade onde nós tenhamos realmente o respeito um pelo outro, um pela outra, e assim sucessivamente, numa cultura de não violência e de paz. Mas, por um outro lado, a gente consegue ver aí mecanismos que são muito interessantes no campo judiciário. Denise, e tu, em que campo tu atua, Denise? Aqui não sei se em Brasília, Porto Alegre, tu está mais em Porto Alegre, é isso? Isso, eu vivi... Que a Soraya está em Brasília, nos dando essa vídeo contato. Eu hoje resido em Porto Alegre, vivi de 2003 até 2018 em Brasília, e nessa época, uma parte do tempo que eu vivi em Brasília, eu atuei como jornalista. Trabalhei, então, na Secretaria de Imprensa da Presidência da República, no primeiro mandato do
então presidente Lula, e em seguida eu trabalhei na assessoria de imprensa como jornalista da então ministra Dilma Rousseff, até 2010, mais ou menos. E aí eu, nesse meio tempo, fiz um mestrado na ciência política, onde eu estudei, num primeiro momento, os discursos jornalísticos e como eles são constitutivos de estereótipos. Numa primeira ênfase, eu olhei para o Bolsa Família, no mestrado, e como o Bolsa Família foi tratado na mídia, e no meu doutorado eu trabalhei com o aborto, como o aborto foi tratado nas eleições de 2010 e de que maneira o tema aborto, que de fato não foi tratado dentro da eleição, mas ele foi usado para construir uma série de narrativas que interditavam a discussão, primeiro sobre os direitos das mulheres e depois, estrategicamente, sobre a candidata mulher daquele momento, que era a Dilma. E a partir daí, eu, dentro do campo da academia, enfim, eu comecei a me dedicar às teorias feministas na ciência política. Então, por isso que eu olho muito para os sistemas de poder e dominação, porque ali era um ambiente em que a gente olhava muito para isso, dentro das teorias feministas, inclusive. Então, eu fiz um pós-doc em 2015, aí onde eu entrei com um estudo mais interseccional sobre o trabalho doméstico, analisando como foi abordado a regulamentação do trabalho doméstico remunerado e onde ali se expressava também uma visão hierárquica, racista, estruturalmente falando, para aproveitar aqui um conceito do professor Silvio Almeida. E a partir daí eu comecei, quando voltei para Porto Alegre, eu tenho trabalhado com movimentos feministas, trabalho com a Marcha Mundial de Mulheres, atuo junto com a Marcha, tenho feito alguns... somos parceiras na Marcha, e estou atualmente desenvolvendo um curso de formação com professoras da rede do DF, dentro desse universo de como a gente pode construir um caminho que enfrente esta naturalização da hierarquia e do machismo, do racismo, né, sobretudo, desde universos em que essa visão ela é naturalizada, como o caso das escolas, que nasce para produzir desigualdade, né? Então, a nossa perspectiva é de tentar construir alguma coisa no campo do ensino, da educação e da formação. E é isso que eu tenho, nesse momento, agora com a pandemia, atuado, né? No campo da comunicação, eu já estou mais afastada, né, do jornalismo, mas ainda atuo, tenho esse podcast no Sul 21, faço algumas coisas mais focadas no debate e no movimento feminista mesmo. Certo. Soraya, o teu currículo é um currículo vasto, então eu gostaria de que as pessoas, assim, ela falou sobre feminismo ou feminicídio, mas com que propriedade, né? Com que conhecimento? Então eu gostaria de falar um pouco da tua formação e como tu direcionaste a tua formação para esse tipo de nicho. Então, primeiro assim, como direcionar essa formação para esse tipo de nicho é bem interessante, né? Porque eu acho... Esses tempos me perguntaram assim, desde quando você é feminista? Aí, nossa, eu não sei, eu tive uma mãe que dizia o seguinte, olha, e veja bem, eu não sou uma pessoa jovem, né? Mas ela dizia assim, você tem... a sua prioridade é trabalhar, estudar, e construir uma vida sua. Essa é a prioridade. Ou seja, ela tirou da centralidade da minha vida nunca foi centrada nisso, a centralidade do casamento e constituição de família. Não que isso não seja, porque também essa é uma dos estigmas que jogam sobre as feministas. As feministas não querem família, as feministas querem destruir a família, e não é nada disso. Não é verdade. O que nós queremos é a possibilidade de constituirmos famílias que sejam famílias livres. E são famílias, portanto, que não têm um determinado padrão, mas, portanto, podem ser quaisquer espécies de famílias. Esse é um ponto. Por um outro lado, eu tive um pai, que era um pai sindicalista,
membro de organizações de partidos, muito especialmente de esquerda, e me criei entre partido. Eu digo o seguinte: eu me criei entre o sindicato, o partido político e o estádio de futebol. Então, os meus espaços de criação são espaços que me dizem o seguinte: eu acho que eu já nasci assim, já nasci dessa forma, já nasci feminista. Agora, academicamente, eu acho que é interessante pensar o seguinte. Eu fiz a faculdade de Direito, e a faculdade de Direito ela tem um dos seus piores males, que é o de cegar. Algumas vezes nós temos possibilidades de debates críticos, e nós temos realmente lugares onde o debate crítico se estabelece, mas de regra isso não é, aliás, isso não é a regra. Isso normalmente é exceção. E não é exceção como cursos como um todo, é exceção dentro ainda de universos bastante hegemonizados por perspectivas conservadoras. Então, quando eu saí da faculdade de Direito, eu saí sufocada da faculdade de Direito. E aí eu fui procurar ciências sociais. Procurando as ciências sociais, comecei a fazer lá na URGS, ciência política, antropologia, sociologia. Me apaixonei pela ciência política e fui estudar ciência política. E fiz um mestrado em ciência política. E na ciência política, até estou com um livro aqui, enfim, eu acabei escrevendo sobre esferas públicas e rádios comunitárias, sob a orientação de ninguém menos que Célia Regina Jardim Pinto, uma das maiores feministas deste país e do mundo. Então, a minha discussão acadêmica, ela começa na ciência política e começa com as teorias democráticas a partir da luz que Célia traz. Depois disso, no âmbito do doutorado, aí eu começo a escrever mais sobre a violência contra a mulher. Só que uma das grandes dificuldades encontradas no campo do direito, e muito especialmente no campo da criminologia, era o fato de que nós não tínhamos um referencial teórico que a gente pudesse afirmar como um referencial teórico feminista. No mais das vezes, a gente tem feministas que são criminólogas, mas criminólogas feministas é um passo diferente, é um lugar diferente de fala. Então, nisso tudo, no âmbito dessa discussão acadêmica, surge o Criminologia Feminista, que é o primeiro livro publicado no Brasil. Hoje eu tenho muita felicidade em relação a isso, muitos trabalhos no campo da criminologia feminista, mas é o primeiro trabalho no Brasil a respeito de criminologia feminista, dizendo que a gente tem, sim, uma matriz epistemológica com a qual a gente pode trabalhar a respeito disso. Só que eu sou uma pessoa inquieta por natureza, né? Então, no âmbito do pós-doutorado, e aí levando em consideração a minha vida na advocacia, um dos grandes gargalos que a gente encontra além do fato de nós sermos muito poucas no campo daquilo que é o núcleo duro do direito nas ciências criminais, que é o direito penal e o processo penal, hegemonicamente masculino, branco, masculino, no mais das vezes sulista, né, entre os 3 estados do sul do Brasil. Então a gente tem essa característica muito marcante. Eu fui escrever sobre processo penal e eu escrevi um processo penal feminista. E aí eu acho que do grande upgrade do meu trabalho, que não é por mim, mas é pelo trabalho de mulheres fantásticas, como foi o caso dos trabalhos que nos legou a Lélia Gonzalez, das mulheres estadunidenses, feministas negras estadunidenses, que nos falam de lugares de discurso, lugares de fala, de lugares de sujeitos de discurso e de sujeitos de fala. Portanto, o processo penal feminista, eu até vou pegar aqui para mostrar para vocês. O processo penal feminista, que é um dos mais novos filhotes, que é fruto dessa tese de pós-doutorado, ele é a construção de um processo penal que tenha uma perspectiva epistemológica de inclusão de vozes silenciadas. Porque, Janice, para finalizar, o que acontece normalmente conosco, como mulheres dentro do sistema de justiça criminal? Mulheres vítimas de violência sexual, como todas nós sabemos, mas as pesquisas comprovam, dentro de uma sala de audiência, são transformadas nas responsáveis pela violência que sofrem. As mulheres recebem as mais diversas agressões dentro do sistema de justiça, inclusive pelos advogados dos réus. Então, pode ser o juiz, pode ser o promotor, a juíza, a promotora, o advogado que pergunta onde você estava, com quem você estava, que roupa você estava usando nos casos de crimes de estupro. E isso, eu afirmo
que é absolutamente inadmissível, porquanto é nulo no processo penal. Um ato que seja praticado, um ato judicial, estou falando de um ato processual, que tenha sido praticado nestas bases, ele tem que ser nulo. Por quê? Porque nós temos tratados internacionais que falam da proteção à vítima. É muito difícil no direito, muito especialmente no direito criminal, a gente falar a respeito da vítima. Porque, normalmente, quando a gente diz, mas a vítima, logo vem aquelas vozes, mas as feministas querem punir todo mundo, porque vocês são muito libertárias querendo a descriminalização do aborto, mas quando falam em violência, vocês querem prender, vocês querem mais penas, tá aí a Lei Maria da Penha. A gente escuta muito isso, e isso tem muita gente escrevendo sobre isso e afirmando que nós somos uma espécie de, aspas, esquerda punitiva. E o que eu me dedico muito a escrever é a dizer que a defesa da vítima não é uma defesa que nos coloca do lado de punitivistas à lá Bolsonaro. Não é nada disso. Nós não queremos que os agressores sejam colocados em praça pública, humilhados ou que sejam mesmo abandonados nessas masmorras medievais que é o sistema de justiça, o sistema carcerário brasileiro. Mas o que a gente quer é que exista dentro do sistema de justiça, especialmente no meu campo aqui, que é o sistema de justiça criminal, uma consideração a respeito da palavra da vítima, enquanto voz ativa, que traz uma narrativa que precisa ser considerada, e também que sejam coibidos atos que são atos que diminuem essa possibilidade. Agora, para encerrar de vez, no último exemplo, veja, nós tivemos casos aqui no Brasil, porque no mundo já acontece, de crimes sexuais cometidos por autoridades religiosas, por professores, por diretores de cinema e tudo mais. Aqui no Brasil nós temos 2 casos notáveis, que é o caso de João de Deus, de um lado, e o caso do médico Abdel Nassi, do outro lado. Veja bem, quando o caso João de Deus, ele chega a público, uma das primeiras manifestações da defesa de João de Deus foi dizer que a denúncia primeira tinha partido de uma prostituta. A primeira manifestação foi uma manifestação de desqualificação pública da vítima. Agora, veja que isso tem um reflexo processual muito grande, porque é o seguinte, são vários crimes cometidos. Cada um deles é um processo diferente. De regra, esse crime é cometido entre 4 paredes. Estava lá o líder religioso com aquela mulher. Como é que a gente prova? Uma coisa que aconteceu há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Veja bem que nesses casos, e é isso que eu defendo, eu escrevo isso no livro, nós não podemos considerar uma única vítima. A gente precisa considerar uma vítima coletiva. Isso é, para a maioria esmagadora da doutrina, inaceitável. Por quê? Porque diz, mas como assim nós vamos considerar vozes de outras mulheres que estão extra-processo? Só que a gente precisa compreender a complexidade da violência. Aquela mulher que é a 10ª a denunciar, ela só denunciou porque a 9ª denunciou, porque a 8ª, porque a 7ª, porque a 6ª e porque a 1ª. Isso é uma narrativa coletiva, isso não é, em casos como esse, a narrativa ela não é individualizada. Então, como no campo do processo a gente consegue fazer isso? Mas isso é inadmissível, isso vai violar os direitos do réu. Não vai. Por quê? Porque se a gente mudar a lente epistemológica, a compreender que existe forma também de controle epistêmico para que o juiz não faça o que quiser. Não, então agora o juiz pode condenar do jeito que quiser. Não. A gente tem limites ali que são postos, mas são limites que não violam mais a vítima. Então, essa é a minha perspectiva hoje, assim, tanto a perspectiva que a gente segue no trabalho na advocacia, quanto no trabalho, eu digo a gente, porque nós somos uma coletiva também dentro do escritório, né? Mas no trabalho, tanto na advocacia, quanto no trabalho acadêmico, que é alinhar essas duas áreas que não estão desconectadas dentro de uma perspectiva que é de atendimento àquela mulher na consideração de todas as peculiaridades de um caso. A gente nunca fala de um caso simples quando envolve violência contra a mulher. Todos são complexos. Todos. O estupro é um caso, é complexo. A violência obstétrica que as mulheres são submetidas, eles são altamente complexos. A violência psicológica que chega num divórcio, que chega num processo de guarda, muitas vezes com acusação de alienação parental, é muito complexo.
Agora, para isso, a gente precisa ter outras lentes epistemológicas. E aí, sim, aí de novo, eu vou fazer aqui a afirmação veemente: o feminismo negro nos trouxe muita capacidade de pensar sobre isso. Ótimo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós vamos agora passar para as considerações finais das nossas convidadas. Denise. Bom, eu queria, Janice, te agradecer pelo gentil convite, pelo carinho, pela forma como tu tens trabalhado e propagado toda a nossa discussão, a nossa luta, o nosso debate em relação às mulheres. Agradecer também a Soraya por essa convivência aqui muito legal nessa entrevista. Eu acho que a gente aqui consegue construir reflexões que elas acumulam, e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham tido essa oportunidade assim de a gente entender um pouco mais o mundo em que a gente vive. Eu gostaria de finalizar dizendo um pouco do meu sentimento enquanto uma mulher branca, mas eu concordo com a Soraya. Quero aqui dizer também que no meu processo de aprendizado, eu tive realmente assim grandes percepções e compreensões sobre o mundo a partir das feministas negras. Realmente foi onde eu consegui olhar um universo com o qual uma bagagem que a gente acaba tendo cultural, ela apaga, ela afasta. Então, eu realmente, assim, é uma fonte da qual eu tenho aprendido muito quando eu leio as feministas negras, e os homens negros também. Eu citei aqui o professor Silvio Almeida, que faz um trabalho maravilhoso sobre o racismo estrutural. Achille Mbembe, Então, assim, são pessoas que de fato, elas estão produzindo uma transformação pelas ideias que elas estão propagando, e eu fico muito feliz em poder beber dessa fonte, né? Claro, eu tenho outras autoras também com as quais a gente vai aprendendo, e as feministas brancas em vários lugares vêm reconhecendo, as da América Latina, que trazem outros elementos para a gente de uma realidade latina, das mulheres indígenas. Então, assim, eu acho que no meu processo de formação, eu tive muito essa possibilidade de vir da luta, né, da luta cotidiana, dos movimentos feministas, num primeiro momento, passar um tempo observando como essas construções se dão do ponto de vista das narrativas, que é o meu período e a minha experiência pelo jornalismo, entender ali que o discurso, que a fala, ela é um elemento de poder e dominação muito importante. O que a gente diz, como a gente se coloca, o que dizem sobre nós, como nós enfrentamos o que dizem sobre nós, é central para que a gente se autoconstrua e destrua ou desconstrua aquilo que dizem sobre nós. Então, esse é um processo de aprendizado que eu venho tendo. A academia me ajudou muito nesse sentido também. Eu acho que eu tive essa felicidade de encontrar mulheres muito importantes, assim como a Soraya falou, da Célie Pinto. Eu comento em Brasília a Flávia Biroli, que foi minha orientadora, também é uma teórica bem importante. Mas eu acho que a grande questão que eu diria para vocês aqui hoje, que é o meu processo, que é o tema da educação, né? Por onde eu venho atuando nos últimos anos, como professora, agora como também ativista dentro da marcha, no grupo de pesquisadoras feministas com as quais eu atuo. Eu acho que, assim, se a gente consegue construir um caminho em que a gente mostre que todas essas estruturas de dominação, de opressão, de violências com as quais todas nós convivemos, não é uma questão, eu acho, que a gente diga, são aquelas mulheres. Não, todas nós estamos, de alguma maneira, enfrentando em algum momento algum tipo de assédio, algum tipo de constrangimento, algum tipo de imposição de uma determinada norma, de um determinado comportamento. E eu acho que a nossa tarefa, e aí eu concordo quando a Soraya usa a palavra coletiva, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio nesse momento, é a gente conseguir estabelecer uma relação que não seja assim. Eu sou um pouco crítica àquela ideia assim, vamos nos dar a mão, somos todas amigas e tal. Não acho que passe por aí. Eu sou muito de uma percepção que de novo, uma mulher negra muito importante
Vilma Piedade trabalha com o tema da dororidade, né? Que eu acho que a gente se liga às outras pessoas quando a gente sente dores e a gente sabe o que essas dores significam para nós. E como sabemos o que significam para nós, nós também entendemos como elas se processam na vida das outras pessoas, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres latinas, mulheres brancas, pobres. Então, assim, eu acho que nós temos uma diversidade de situações. Eu estou falando aqui das mulheres, mas eu também concordo que nós precisamos incorporar os homens que não se estruturam na lógica do modelo machista, hierárquico, de poder pela violência. Eu acho que nós precisamos desses aliados, né, para discutir e para a gente, de fato, tentar transformar essa sociedade. É isso que eu acho que é uma luta incansável. Nós vivemos um momento, na minha opinião, de muita dificuldade, de retrocessos, né? Eu acho que o ambiente em que nós estamos é um ambiente de muito retrocesso, mas a gente precisa estar preparadas, né? Eu acho que essa é a ideia dos movimentos feministas, de a gente se preparar em conjunto para enfrentar esse modelo. E, para encerrar, não posso deixar de dizer, eu sou partidária daquele movimento que entende que um dos nossos primeiros movimentos para enfrentar a pandemia hoje, enfrentar a situação, é fora Bolsonaro, porque esse presidente da República, da forma como ele está priorizando a morte, a necropolítica, e eu acho que passa por tirá-lo desse poder e buscar alguma outra coisa que eu não sei o que será, porque nós temos um governo de militares também, mas me parece que nós temos que enfrentar, enquanto movimento feminista, coletivas, esse momento que é muito grave que a gente está passando, com esse presidente fazendo o que faz, da necropolítica. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada por vocês, por essa audiência. Ótimo. Soraya. Então, eu também vou fazer os meus agradecimentos, mas pegando também novamente aqui um gancho maravilhoso da Denise, quando ela cita Vilma Piedade. Vilma Piedade, ela cunhou esse conceito de dororidade, que na minha concepção é uma chave filosófica descoberta pelo movimento de mulheres negras, que, alinhado a dois outros conceitos fundamentais, que é o da interseccionalidade e da decolonialidade, nos dá a possibilidade de pensar a nossa realidade política. E, no meu caso, eu escrevi o processo penal feminista com base nisso. Eu acredito que a perspectiva epistemológica jurídica que a gente tem que construir, ela é interseccional e decolonial, e pautada por isso, pelo compartilhamento das dores entre as 99%. Eu acho que a gente teve, num determinado momento, uma descoberta muito importante a respeito da sororidade que deve existir entre nós. Mas, volta e meia, sororidade também surge quase que como uma bandeira de cumplicidade. Aí, muitas vezes, a gente vê assim, mas vocês não dizem que devem ser todas, que são todas sororárias, e estão criticando tal mulher que está no poder. É porque aquela mulher não nos representa, porque ela não compartilha das mesmas dores que nós. E quando Vilma, lá do movimento, traz, e os conceitos feministas são conceitos filosóficos profundos, mas são eminentemente políticos, porque uma das coisas que nós comprovamos no feminismo é que o privado é político, o pessoal é político, e isso já vem quase antes de eu nascer, inclusive sendo cunhado pelas feministas. Nós demonstramos que as nossas dores compartilhadas é que fazem com que nós tenhamos visões diferentes nos mais diversos campos. Então, eu quero saudar demais assim, essa lembrança fantástica. Eu estava começando a notar que sororidade, porque quando a Denise falou, nós não somos assim, todas irmanadas, simplesmente com as mãos dadas, nós somos mais do que isso. Nós vivemos as dificuldades das nossas dores em vários lugares, inclusive dentro do campo da ciência. O que é produzir um discurso científico, né? No nosso caso aqui no campo das ciências sociais, no campo das ciências humanas e no meu campo mais específico das ciências sociais no direito, com uma perspectiva feminista, se não é uma experiência de dor. E uma experiência de dor que também muitas vezes vem de vários setores que aparentemente são progressistas, mas que no momento de nos calarem são bastante alinhados àqueles mais conservadores. Então, eu quero assim, deixar aqui, a lembrança de Vilma sempre para mim ela é
ela é inspiradora. Dentre outras coisas, também por sermos, agora sim, irmãs em um outro sentido, porque somos filhos de Oiá também. Então, Vilma é ventania, Vilma é tempestade, da tempestade que vem para nos lavar daquelas que eram as concepções que precisavam ser revoltas. E, por fim, assim, Janice, primeiro, não, antes... Denise, obrigada por isso, obrigada por essa oportunidade de diálogo. A Janice, quando me convidou, eu perguntei quanto tempo vai durar, porque aí ela disse assim, olha, até em torno de meio-dia. Aí eu disse que esse horário é um horário super complexo, né? Enfim, e quanto mais agora em termos de confinamento, porque digamos isso também, né? A gente tem uma série de outras questões que precisam ser lidadas, né? Que a gente precisa lidar. E passou tão rápido, porque o debate era muito bom. Aprendi tanto. Vou mandar depois para vocês a cópia, vocês vão sentir que foi muito produtivo. Tá muito legal. Então, por fim, então, Janice, muito obrigada por esse convite, muito obrigada mesmo. Eu me sinto honrada, eu me sinto uma privilegiada em fazer esse debate aqui, conduzido por você, pelo convite por você. Você é uma mulher que é precursora, é uma mulher que eu comecei até dentro de casa, enfim, a ouvir falar por conta da luta em função do núcleo de jornalistas negros, negras. Isso é uma coisa que vem de muito tempo. Então, assim, ó, na minha reverência, assim, ó, não por você ser mais velha em tempo, em idade, porque para nós, né, dentro da nossa cosmologia africana, a nossa ancestralidade é algo fundamental. Então, eu te reverencio, minha irmã, como minha mais velha, pela responsável. Se hoje eu estou aqui é porque os passos foram dados por mulheres como você, como Vera Daisy. Isso me arrepia porque é a nossa reverência. Nesse país onde parece que os mais velhos não têm valor nenhum, aquelas que vieram antes de nós, não só pela idade, mas pela luta, pelos passos que abriram, são muito importantes. Essa é a visão que nós recebemos dos nossos ancestrais. Obrigada. Muito obrigada. Soraya May, Denise Mantovani, foi um ótimo trabalho, fico bem satisfeita. Fazia horas que eu queria reunir um grupo de mulheres para falar do problema, mas assim, com base teórica e base prática. Nós temos para o próximo programa duas pessoas maravilhosas também, que é a cineasta Camila de Moraes, que é gaúcha, está radicada em Salvador. Eu estou aproveitando esse tempo de coronavírus para fazer programas virtuais com gente de fora, porque tem a oportunidade de trazer a Camila Moraes e a Luana Garcia Osamele, que é empresária brasileira no exterior. Ela mora no Catar, no Oriente Médio, e vai falar da experiência profissional dela lá no Catar. Então, vocês contem com esses dois belos depoimentos da Camila de Moraes e da Luana para o próximo programa. Muito obrigada a todos pela audiência e até terça-feira que vem. E-O-E